Amado, igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Abrir o coração. Tem uma passagem em Apocalipse que vai dizer exatamente isso. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. Que vai dizer assim: estou à porta e bato. Jesus dizendo: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Jesus está procurando nessa noite a porta do coração que vai se abrir para ele. Amém, igreja? Pode se sentar, fazendo favor. Quem trouxe a sua Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua espada. Medite sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso conforto, a nossa força. A palavra de Deus é que guia os nossos passos. A palavra de Deus é o nosso manual. Você tem que ter prazer no seu coração para ler e meditar na palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo que eles querem fazer de tudo para arrancar de mim e de você o que Deus já colocou dentro de mim e de você. Deus fez o homem. Deus fez o homem e colocou dentro do homem a eternidade. A eternidade de Deus está dentro de você. Agora, quem vai decidir para onde você quer ir é você mesmo. É uma responsabilidade. O caminho quem vai escolher é você. E isso escolha hoje, porque amanhã não pertence a mim e você. Abre a sua Bíblia, fazendo um favor. Em Marcos, capítulo 5 de Marcos. Enquanto você vai achando aí, Deus tremendo, aleluia! Tem duas maneiras de crer em Deus. Duas maneiras de crer nesse Deus eterno. E antes de nós começar aqui a leitura da palavra de Deus, eu quero que você entenda isso com cautela. Acreditar em Deus, o bispo, todos praticamente acreditam. Se você perguntar para um espírita, ela vai dizer que acredita em Deus. Se você perguntar para um macumbeiro, ele vai dizer que acredita em Deus. Parece terrível, mas não é não. Muitas pessoas, ela acredita que Deus existe, que Deus fez o universo. Ela olha para tudo isso e fala: certo, existe um Criador. Então ela diz: eu acredito que existe um Criador. Mas ela não crê para se converter. Nicodemo, o homem, não é essa leitura que nós vamos fazer. Nicodemo, o homem sábio, que Jesus chama ele de mestre, foi ter Jesus à noite. E ele, chegando até o Senhor Jesus, se diz: Senhor, tu faz essas coisas porque Deus é contigo. Ele acreditava, mas faltava crer. Como que você saiu de casa dessa noite? Acreditando ou crendo até o fim? Aleluia. Há uma diferença essas duas palavras, e grande. Quando Nicodemo chega lá e fala para Jesus isso, Jesus diz: Nicodemo, olha, se não nascer da água e do Espírito, não verá a Deus. E ele diz: como assim, Senhor? Tem que entrar no ventre materno e nascer de novo? Jesus, acolhendo com palavra de amor, e diz: Nicodemo, tu é mestre e não sabe dessas coisas? Quem acredita em Deus nunca entrega a sua vida
para Deus em Cristo Jesus, para a salvação da sua alma. Ela só acredita. Mas quem crer em Deus, quem crer no Deus vivo, eterno, não importa a luta, não importa a situação, a dificuldade, ela crê porque Deus existe e Deus vai resolver o problema, a situação da vida dela. Essa é a diferença. Quem crê em Deus se batiza nas águas. Quem crê em Deus vai ter o fim. Quem crê em Deus, ela vai caminhando determinada situação que seja, porque ela crê que Deus, qualquer momento, pode resolver a situação. Quem crê em Deus não fica parado olhando para o problema. Quem crê em Deus não estaciona o bispo e fica olhando para a situação, esperando que alguém venha socorrer ela. Quem crê em Deus, ela se levanta e olha para Deus e sabe que o problema já está resolvido, porque a pessoa crê. Agora quem acredita só fica se lamentando. Eu sei que Deus existe, tomara que Deus faça isso, tomara que Deus faça aquilo outro. Mas quem crê, acredita aquilo que não vê. Quem crê tem uma fé genuína, a fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado, a fé que vence qualquer situação, porque ela crê que ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma certa feita tinha uma mulher, você sabe dessa história. E antes de nós entrar aqui, essa é a diferença de quem acredita e de quem crê. Quem entendeu isso? Você abriu a Bíblia aí em Marcos, capítulo 5, verso 25, que diz assim: a cura de uma mulher enferma. Minha Bíblia tem um título, não sei a sua. A cura de uma mulher enferma. Eu não sei nessa noite qual é a sua dor, se ela é física, se ela é espiritual, se é emocional. Não sei qual tipo de dor que você entrou aqui hoje. Eu só sei uma coisa: se você crer na palavra de Deus, uma palavra só de Jesus Cristo, você que crer, muda a sua história, muda a sua vida, e o mal nenhum pode permanecer no seu corpo, no seu caminho, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Maldição nenhuma pode permanecer, porque quem está em você é maior do que quem está no mundo. Pode dar um glória a Deus? Então você tem que crer. Acreditar é diferente. Crer faz parte, é você fazer parte do reino do céu. Crer é levar você a buscar em primeiro lugar o reino do céu, e sabendo que Deus fará a demais coisa que você precisa. Esta mulher, ela vivia 12 anos. Quantos anos? 12 anos. 12 anos lutando da maneira dela, do jeito delas. Eu não sei quanto tempo você está lutando com essa situação. Talvez já faz anos, talvez faz algum dia, alguns meses, mas você continua lutando do seu jeito. Deus está dizendo: ei, pare de lutar do seu jeito. Lute da minha forma, do meu jeito, que eu entrarei em providência. Deus é Pai, é misericordioso, não vai deixar ninguém desamparado. Aquele que crê nele e busca viver a palavra dele, aplicar a palavra dele nas suas vidas. Porque Deus, bicho, não age fora da palavra dele. Você tem clamado a Deus, você tem invocado a Deus, mas você não tem obedecido a Deus. Deus, ele não age fora da palavra dele. Deus, ele contempla todo filho do homem da face da terra, as obras más e as obras boas. Deus, ele nos dá conforme o desígnio do nosso coração.
Lembra do jovem rico? O jovem rico fez a pergunta mais sábia que você imagina para Jesus. Preguei isso ontem. Ele disse: Senhor, o que farei para herdar o reino do céu? Ó, que pergunta. Você tem feito essa pergunta para Jesus? O que farei, Jesus, para herdar o reino do céu? E Jesus vai dizer para ele as condições. E Jesus revela para ele as condições e falou: não, tudo isso eu já sei desde a minha infância. Mas Jesus, fitando os olhos, olhando para ele, disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tem os seus bens, dá ao pobre, me segue e terá o reino do céu, o tesouro do reino do céu. Ei, tem coisa no seu coração que está impedindo Jesus trabalhar. Jesus falou: tem que tirar essa riqueza do seu coração e me segue para ter uma vida eterna. Tem coisa que Jesus vai mandar tirar do nosso coração, por mais que doemos, que dói em nós, que doemos em nós. Jesus vai mandar tirar, abandonar. No caso do jovem rico, Jesus teve que falar para ele: você tem que tirar isso do coração. A riqueza, o coração dele estava na riqueza, nos bens materiais, estava ocupando o espaço de Deus. E tem coisas que Jesus, ele vai só falar para mim e para você. Nós vamos tirar as coisas do nosso coração, ou tirar o coração das coisas. E nós temos que entender a significância da palavra de Deus na nossa vida. Por mais que doemos, por mais que vendo em mim e você, nós temos que entender isso. Essa mulher, por 12 anos ela sofria amargamente. A Bíblia vai dizer que ela passou por mão de vários médicos e gastou todos os seus bens. E um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela fez o quê? Ela somente ouviu falar de Jesus. Olha o que diz aí: grande multidão se seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu não sei a luta, o que você está enfrentando, que seja ela física ou que seja espiritual. A luta dessa mulher era hemorragia. Ela está enfrentando essa situação, mas ela ouviu falar de Jesus e ela não mediu esforço para ir até Jesus. E muitas das vezes, por mínima coisa, você não vem até Jesus. Jesus, ele opera milagre. Jesus, ele cura. Jesus, ele ressuscita mortos. Jesus faz prodígio e poder em qualquer um de nós. Mas para isso nós temos que ir até Jesus, sem medir dificuldade. Quando eu e você medimos dificuldade, nós impedimos Jesus agir. Nós impedimos o Senhor Jesus trabalhar na minha e na sua vida. Essa mulher, quando ela ouviu o bispo falar de Jesus, ela não conhecia Jesus. Você já conhece. Ela não conhecia Jesus, mas ouviu falar. Imediatamente ela tomou posse. Ela foi uma mulher determinada e disse consigo: eu vou lá até Jesus e tocar ele. Vou tocar na orla de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que está faltando para mim e para você? Eu e você tem que ser um cristão determinado. É verdade. Quem é Jesus para você? Jesus é o seu tudo? Jesus é o salvador da sua alma, ou você ainda não deixou Jesus ser salvador da sua alma?
Se Jesus Cristo é tudo na sua vida, e Ele está no centro da sua vida, peça o que quiser que Ele fará. Mas para isso, você não pode medir esforço. Para isso você não pode dizer eu não posso, não dar. Você fala, Senhor, eu em verdade, por mim eu não consigo, por mim eu não posso, mas as condições vêm do Senhor. O Senhor que me dá força, me dá vigor, e eu irei até os teus pés. Porque, olha aqui para mim, se você não for determinado para buscar Jesus, o mal é determinado para te destruir. Se você não for uma mulher, um homem determinado, se prostrar ao pé de Jesus, falar, Senhor, como que eu tenho que fazer para te servi-lo, para te adorar, para te buscar, para bendizer o teu santo nome, para buscar a vida eterna, a salvação da minha alma. Se você não for essa pessoa determinada, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o Satanás está ao nosso derredor, como um leão, para pegar a presa. Sabe aquele problema que está lá na sua casa? Sai daqui hoje resolvido e determinado que a palavra de Deus vai entrar lá e vai resolver esse problema. Você tem que estar determinado. Você tem que ser uma pessoa determinada como você é no dia a dia, com coisas, com os afazeres. Quantos de vocês aqui que estão determinados com tantos afazeres do dia a dia? Determinado para pagar a conta, determinado para ir ao médico, determinado para ir lá pagar uma consulta, ir lá no médico ficar dia, às vezes o dia inteiro, para passar pela mão do médico. Não estou dizendo que é errado não, tá? Se está doente, procura o médico sim. Eu estou falando da forma, da atitude de você ir ser uma pessoa determinada. Para trabalhar, quanto de eu, você, quantas vezes nós trabalhamos doente? Levantando doente para ir para o serviço. E aonde muitas vezes o patrão não nem pergunta como que nós estamos. Às vezes o patrão nem pergunta como é que está o seu dia hoje, está bem? Está melhor? Não, ele só passa serviço para você fazer. Seja um homem ou uma mulher determinada a buscar Cristo Jesus. Você sabe por quê? Porque Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua lágrima. Quando você chora lá no íntimo da alma, que ninguém consegue perceber e ver, mas Jesus conhece e sabe o choro da sua lágrima, porque é lá na alma. Jesus sabia dessa mulher. Jesus já conhecia ela antes dela vir ao mundo. Jesus já sabia. Mas por que Jesus não curou e deixou ela sofrendo 12 anos? E por que Jesus não curou essa mulher? Ele não tem poder? Tem. Mas Ele espera a minha e a sua determinação, que é por meio da fé. Quantas pessoas que neste momento deveriam estar aqui, mas elas estão em casa gemendo a alma. Estão lá. Talvez não está momento essa mulher aqui com fluxo de sangue, mas ela está lá gemendo na alma, às vezes pensando em acabar a própria vida e se destruir de várias maneiras. Mas por que Jesus não cura? Você sabe por quê? Porque a pessoa não quer ouvir Jesus, porque elas não querem se render aos pés de Deus. O ser humano tem facilidade de obedecer tudo e todas as coisas. Mas o ser humano tem dificuldade de obedecer a palavra de Jesus. É o que está faltando na minha e na tua vida. A obediência à palavra de Jesus. Você sabe por quê? Porque passará o céu e a terra. Jesus diz, minha palavra não passará. Se tem alguma coisa, se tem algo que eu e você teríamos que nos apegar de dia e de noite, é a palavra do Deus vivo, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus na sua vida. Jesus diz, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está na palavra de Cristo, Ele é o teu tesouro. Pelo contrário, nós vamos só perder tempo. Vamos na leitura aqui. Ele diz assim, lá no 26. E muito padecia a mão de vários médicos,
padecia na mão de quem? De vários médicos, tendo despedido todo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitará. Antes, pelo contrário, ia o quê? A pior. Enquanto você estiver resolvendo do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, as coisas não mudam. Tem coisas que ela é física e foge do nosso alcance às vezes. Só que tem coisas que são espiritual. Foge muito mais ainda do nosso controle. Você tem que entender de uma vez por toda que sem Jesus nada nós podemos fazer. João 15:5 vai dizer isso. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, dareis muitos frutos. Oh, glória, aleluia. E aí ele diz mais embaixo: sem mim nada podeis fazer. Tem muitos de vocês que estão lutando do seu jeito, da sua maneira. Deus já te falou que não é do seu jeito, da sua maneira, mas do jeito, da maneira dele, porque ele vai entrar em providência e vai mudar a sua história. Oh, glória, aleluia. Mas você tem que crer na palavra de Deus. Não é crer em isso, naquilo outro, é crer na palavra de quem? De Deus, porque ela é viva. E aí eu quero que você preste atenção aqui agora. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes. Ela não importou a dificuldade, a situação que ela se encontrava. Naquela época não é muito fácil, não quero entrar nesse detalhe. Uma mulher viver uma situação dessa, ainda pior, 12 anos, sofrendo na mão dos médicos. Ela não olhou a dificuldade, a multidão, quem estaria lá. Ela realmente acreditou e foi lá e tocou no Senhor Jesus Cristo. Eita, glória, aleluia. Você tem essa oportunidade hoje. Meu Deus. Você tem essa oportunidade agora de tocar em Jesus. É forte. Porque é por meio da fé. Aquela multidão também comprimia Jesus, apertava Jesus. Mas aquela mulher chegou com uma fé diferente. Chegou com uma fé diferente. Seja todas as vezes que você vir à casa de Deus, seja um homem ou mulher determinada a tocar em Jesus com a sua fé. Não venha na casa de Deus pensando: será que Deus hoje vai mudar a minha história? Será que Deus hoje vai me curar? Não, esse será não existe. Tenha certeza dentro de você de que maneira muda o seu pensamento. E fala: Senhor, tu és poderoso para fazer muito mais do que eu peço e penso. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Se o Senhor não quiser, o Senhor não me cura. Mas o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Por quê? Porque você não está buscando Ele pelo que Ele pode oferecer para você. Você está buscando e adorando Ele porque Ele é poderoso, eterno Deus. Mude a sua visão de pensar, sua mente espiritual. Essa mulher não olhou a dificuldade, a distância, quanta multidão teria lá. Ela fez a diferença no meio da multidão que ninguém fez. É verdade. Muitas das vezes, eu disse, quem estava ali estava só acreditando, mas não estava crendo. Diferente. Totalmente diferente. Diferente. Muitos ali estavam acompanhando Jesus, acreditando: esse aqui é o profeta, é o Filho de Deus, é que veio e tal, aquilo outro. Mas aquela mulher não olhou dessa maneira. Ela creu e disse consigo: se eu somente tocar na orla dele ou na veste, eu serei o quê? Curada. É uma diferença. Veja só uma coisa. É uma palavra abençoada. De que forma, de que maneira você saiu de casa para buscar Jesus? Tá, glória. Você saiu de casa como se fosse mais um dia ou mais um culto?
Ou você saiu uma pessoa decidida, hoje eu quero uma transformação na minha vida. Você sabe quando começou a cura dessa mulher? Você sabe quando? Exatamente. Começou em casa. Quando ela pensou e disse: eu somente tocar na orla dele, serei o quê? Curada. Ela só foi lá confirmar a cura dela, porque ela sabia que Jesus curaria ela. Então crer em Jesus é isso, é a fé viva. Não importa o quanto o inimigo tem se levantado contra você, Jesus é muito maior para fazer muito mais que maravilha na sua vida. Outro dia eu falava, Deus fugiu só um pouquinho, mas vou botar aqui já. Tem pessoas neste mundo, não precisa ser longe não, na cidade, que acredita mais no diabo do que em Deus. Veja a mente pequena que uma pessoa dessa tem. Deus, ele fez o que mesmo? O céu, a terra e tudo que nele há. Quem fez o inferno? Deus. Quem fez o diabo? O próprio Deus. Quem fez em você foi Deus. Agora eu pergunto para você: o que o diabo faz mesmo? João 10:10, o que ele faz lá? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, a função de Satanás. Quem disse? O próprio Jesus. Então, tem pessoa que deixa de crer no Criador para crer em Satanás, que não cria nada, só destrói. Deus, ele criou tudo. O que Deus não criou, ele deu forma. Aleluia. Ele quer dar forma na sua vida hoje. Ele quer dar forma na sua vida hoje. Ele quer dar forma na sua vida. Talvez você é uma pessoa que está sem forma ainda. Como assim, pastor? A sua alma está sem forma, está cheia de mancha, está machucado, está cheia de ferida, de palavras negativas, de luta, de situações. E Jesus quer mudar essa história hoje. A mulher a situação dessa mulher que era outra, a sua, repito, eu não sei como que era, como que está. Mas o mesmo Jesus que entrou em providência na vida dessa mulher, porque ela creu. Se você também crer, Jesus entrará em providência, porque é o mesmo Jesus daquele dia, de hoje e sempre será. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Você não pode andar se arrastando como um coitado, como uma pessoa, não posso, eu não consigo. Ei, Deus está mandando você erguer a cabeça. Você tem um Deus tão poderoso ao seu favor. Eu dizia logo antes aqui, uma live que nós fizemos no começo, lá em Salmos 81, a seguir, depois você lê em casa. Deus disse assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse. Você sabe o que é essa palavra "ah"? Porque a minha dor, a sua dor machuca o coração de Deus. Meu Deus, é forte. É verdade. A minha dor, a sua lágrima machuca o coração de Deus, porque Ele é Pai. E Deus está com o coração triturado, bispo, porque aquele povo de Israel não queria obedecer a Ele. E Deus grita: ah, se o meu povo me escutasse. De pronto, você sabe essa palavra de pronto? De já, imediato, entraria em providência. Eu entraria em providência e abateria os seus inimigos e dava cabo aos seus adversários. Eu não sei qual é o seu inimigo, o seu adversário. Ele sabe que é o Satanás, mas está falando em sentido de luta, problema de situação. Deus está dizendo: filho, eu estou de pronto, só basta me ouvi-lo, eu só ouvir, obedecê-lo a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, colocar na sua vida cotidiana a palavra de Deus em todo sentido. É fácil? Não estou falando para você que é fácil, não. Porque para aplicar a palavra de Deus na minha, na sua vida, nós enfrentamos o mundo e o inferno, mas Jesus diz: tenha fé que vence o mundo. Ei, você tem que ser uma pessoa determinada.
para ouvir a Deus. Para de ouvir aquelas pessoas que não crê em Deus em nada. Para de ouvir aquela pessoa que quer tirar você dos caminhos de Deus. Para de ouvir aquela pessoa que fala para você, não precisa, para ser sucedido nisso, daquilo outro, não precisa buscar Deus. Para com isso. Nós sem Deus não somos nada. Você pode ter belo carro, bela casa, pode ter o que for, dinheiro, pode ter o que for, mas sem Deus na sua vida, sem Cristo Jesus guiando a sua vida, você vai andar a vida inteira por caminhos tortuosos. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Sem o Pai, ninguém vai ao Pai sem Ele. Olha o que diz aqui ainda, vamos lá. Mas não dá tempo de acabar aqui, né, bicho? Já é 9 horas, né? Olha aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei o quê? Ficarei curada. Você sabe por que o nosso mal, o meu e o seu mal? É porque nós põe limite para Deus. É verdade. Tá? Às vezes nós deixamos de vir à casa de Deus, às vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus. Você quer ver Deus mudar a sua vida? Deixa eu explicar para você uma coisa. Meditação na palavra de Deus, oração, jejum e santificação. Você levanta Deus do trono para te socorrer. Glória a Deus, glória a Deus. Tá? Coloque isso em prática a partir de hoje. Coloque esse hábito dentro de você. Você vai vencer qualquer tipo de pecado, ou qualquer situação que ainda controla e domina qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida, se você colocar esses itens em prática, Deus entrará em providência. Está com problema em casa, com a família, com o filho, com doença, com o marido, esposa? Faça esse teste para você ver. E Deus entrará em providência imediatamente. Sabe esse desejo de controlar a sua mente? Faça um jejum e consagre a Deus esse jejum. Toca na ola de Jesus por meio da fé, e Ele arrancará dos seus caminhos todo este mal. Amém, igreja? Amém. Quem está dormindo, diga eu. Todo mundo acordado, hein? Graças a Deus. Mas eu estou encerrando já, tá? E aí diz assim, ó: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se meio da multidão, perguntou: quem me tocou a vestes? Você tem que fazer a diferença como cristão. Você tem que fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Não tenha vergonha, não tenha medo deste mundo, não. Jesus diz que nós não podemos ter medo daquele que pode matar a carne, mas não pode matar a alma. Nós temos que ter medo e temer aquele que pode nos lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Eita glória. Então faça isso hoje. Coloque em prática a palavra de Deus o mais rápido possível. E colocar em prática a palavra de Deus é exatamente ser uma pessoa determinada, como essa mulher aqui. Você sabe por que Jesus, o bispo, falou para ela: quem me tocou? Jesus já sabia que era. Aliás, antes mesmo dela ir ao encontro de Jesus, Jesus já sabia quem era aquela mulher. Como Jesus sabe quem é eu e você hoje. Agora, nesse momento. Jesus sabe o que eu e você estamos pensando aqui agora. O que você está pensando é agora, Jesus já sabe. Você sabe por que Jesus falou: quem me tocou? E o discípulo, acudindo, falou: Senhor, todo mundo te aperta. Como que vão saber? Como que o Senhor vai saber quem te tocou? Você sabe por que Jesus quis saber da boca daquela mulher? Porque além de Jesus curá-lo,
pela fé dela, Jesus queria perdoá-lo, a alma dela. Oh, glória a Deus, verdade, Deus. Tá? Por isso que Jesus fez questão que ela se revelasse quem era. E ela se sentiu tão apertada de tal maneira, porque aquela época, como eu disse, é até vergonhoso naquela época. A pessoa ter algum tipo de enfermidade como essa mulher tinha, era vergonhoso. Ela era vista como maldição, era amaldiçoada. Então ela tinha essa vergonha. E Jesus fica procurando, e ela sem sentir para onde ir, e ela diz o que? Foi eu, Senhor. Aleluia. Foi eu. Você não pode ter vergonha de dizer, Senhor, eu aqui. Você não pode ter vergonha de dizer, Senhor, eu era essa pessoa, mas fui transformado pelo teu sangue. O Senhor me comprou, o Senhor já me lavou pelo teu sangue. Glória a Deus. O diabo não pode colocar medo no seu coração. O diabo não pode apavorar seu coração, porque Jesus já te comprou, já pagou alto preço. O preço que o Satanás não pode pagar, e neste mundo ninguém pode pagar, porque não pode substituí-lo o preço que Jesus já pagou. Vou finalizar já aqui. Vai lá no 32. Eu queria ler tudo, porque tem muita coisa aqui, mas o bispo vai me dar outra oportunidade, se Deus quiser. Oh, glória. Tá? Porque não tem coisa melhor que a gente falar da palavra de Deus. Está aberta as portas. Se a gente for ler tudo isso aqui e detalhar, nós vamos ficar aqui uma vigília. Tem muita coisa aqui. Você pode dar aula aqui também. É? Amém. Olha que bênção. E aí diz assim, vai lá no 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Glória a Deus. Aleluia. Não fique chorando pelos cantos, não. Por aqueles que não te valorizam. Não fique se arrastando pelo chão por aquilo que está te massacrando. Vai até Jesus, coloque em prática a palavra de Jesus. Fala, Senhor, eis-me aqui. E por meio da fé, Jesus está falando, por meio da tua fé. Ele falou para essa mulher, fala para mim e para você hoje, por meio da minha fé e da sua fé em Cristo Jesus, crendo, Ele transforma qualquer situação da minha vida, da sua casa, do seu trabalho, aonde quer que seja, porque Ele é poderoso.